Olá, para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista e hoje o Ponto de Vista está lutador. Mas a gente vai ter aqui também um encontro de gerações. Eu recebo hoje a atleta e karateca, professora de karatê, professora e multicampeã, Camila Sayuri. Tudo bem, Camila? Bem? Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. A Camila é uma jovem, diferente deste apresentador mal acabado, a Camila é uma jovem. Então você vai ver aí, só que a gente vai falar muito ainda dos títulos que ela conquistou, dos campeonatos que ela participou e, evidentemente, da relação com a cidade de Guarulhos. Afinal, a família dela é fundadora de uma associação aqui na cidade, então a gente vai entender esse rolê já já. Camila, mas antes eu quero que você fale um pouquinho da sua relação aqui com a cidade. Você é guarulhense. Sim, sou guarulhense. É uma jovem, ainda é uma estudante, Sim. Certo? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vive a cidade de Guarulhos, o que você gosta de fazer aqui, você sai com seus amigos, você curte sair para algum lugar? Bom, eu moro aqui desde sempre, desde quando eu nasci. Eu, meus pais, meus avós também são daqui. E eu gosto muito de Guarulhos, de verdade. Eu faço faculdade, eu sou estudante, como você tinha falado, eu faço faculdade na Uninove aqui de Guarulhos. Normalmente meus passeios com meus amigos, minha família, são todos aqui ou São Paulo, que é um dos pontos positivos da cidade, fica bem pertinho de São Paulo também. Mas você curte para algum lugar específico, um parque, um bar, não sei, né? Eu gosto muito nos dois shoppings, que os dois shoppings são próximos da minha casa, Internacional, Maia. Eu treino no Bosque Maia, às vezes de domingo, com meu irmão, meus alunos, meu pai. Então, é mais ou menos esses ambientes que eu frequento. Barzinho, eu não sou muito chegada, atleta, sabe? Mas uma vez ou outra não faz mal. Você tem que se cuidar, né? Atleta acaba se cuidando um pouco na alimentação e na bebida, né? Sim. Tem que pegar leve, né? Sim. Não é que nem a gente, o jornalista costuma ser boêmio, a gente fala, a gente vai ficando velho, mas a gente ainda vai aguentando um pouquinho. A Camila aqui já tem que se cuidar um pouquinho mais, porque tem uma carreira longa pela frente. Ô Camila, fala como é que foi o seu início no karatê, porque você é uma jovem, como a gente disse aqui, né? Não vou nem entrar em questão de números para não me prejudicar, mas a Camila é uma jovem, então você começou quando? Como é que foi o seu gosto pelo karatê? Você foi por conta própria? Você foi incentivada? Você foi jogada no karatê e fala, não, vai fazer sim? Como é que foi? É uma questão bem engraçada para falar para vocês. Meu pai sempre foi apaixonado pelo karatê, sempre. Ele começou com seus 14 anos e leva até hoje. Ele sempre incentivou, sempre quando a gente usava fralda ainda, levava a gente pro tatame, deixava a gente solto. Aí chegou um momento... Seu pai é conhecido também, só te interrompendo, pode falar o nome dele? Sim, meu pai se chama Daniel Reis. Ele é conhecido na cidade. Ele atua na área, ele fundou nossa associação hoje e ele quem treina a gente desde sempre. Então ele incentivava a gente, levava eu e meu irmão Eric de fralda para os tatames, deixava a gente solto. Literalmente, tem até foto. Deixava a gente solto no tatame, só que aí chegou um determinado momento com nossos 6, 7 anos, o Eric 7, eu com uns 8, 9... É engraçado. Ele falou, vocês já são grandinhos, vocês já começam a entender as coisas, tem que levar mais a sério. Só que no nosso tempo, claro, o Eric falou que queria, aí eu falei, espera um pouquinho, sabe por quê? Porque tava passando Avenida Brasil na televisão. Falei, só vou começar a treinar quando terminar a Avenida Brasil. Isso você com uns 9 anos, é isso? Com 9 anos, tinha 9 anos, isso. Aí, eu sempre assistia com a minha mãe, aí eu falei, só vou começar certinho, levar a sério e depois terminar a novela. Porque os horários dos treinos sempre foram à noite e era o horário da novela. Aí a gente assistia, aí meu pai falou, vamos levar a sério agora. Aí o Eric começou aí com ele, só ia os dois, ele dava aula ainda. Aí eu falei, aí passou o quê? Uns 3, 4 meses e acabou a novela, aí eu comecei com eles. Aí eu não parei mais. Mas você foi porque você quis, assim, sim, foi porque eu quis. Mas olha, Camila noveleira, não sabia dessa não. Essa não estava no meu roteiro de pesquisa, não. Camila noveleira, gosta de novela, não sabia. Foi só esse caso mesmo, depois eu não assisti mais novela. E aí você foi progredindo, evidentemente. Sim. Como é que é a coisa de conquistar as faixas? Me explica. São exames de graduações, tem uma sequência de faixas, branca, laranja, azul, amarela, verde, marrom, ponta preta e preta. Aí são cada exame, cada troca de faixa tem um critério que deve ser atendido no dia. Aí vai desde a parte técnica, parte física, parte escrita, que tem
tudo na prova. E as lutas, com certeza, que é o mais importante. Que é onde o bicho pega. Sim. Ô Camila, antes da gente falar um pouquinho da sua trajetória, que já é muito vencedora, né? Você sendo muito jovem já é muito vencedora. Vamos falar um pouquinho da associação que você citou aqui no começo. A sua família foi fundadora de uma associação, a Associação Paulista de Karatê. Deixa eu ver se eu acerto o nome. Kyokushin Iko Nakamura. Isso, certo? certinho. Pelo amor de Deus. Correto. O locutor, para falar isso aqui, tem que treinar 302 vezes aqui. Que tem sede aqui em Guarulhos, no bairro Tranquilidade. Isso, certo? exatamente. E foi vocês que começaram esse projeto. Então, como é que foi o início? É bem legal, porque nós sempre dávamos aulas em academias, começamos ali na Timóteo, depois mudamos para um outro local. Aí, no Nelson, inclusive, a gente estava conversando sobre ele antes de começar, ele deu a oportunidade de nós começarmos a dar aula num projeto social no Teatro Adamastor, que foi nossa casa por 3 anos, e era o melhor lugar do mundo. A gente conheceu pessoas maravilhosas, só que, infelizmente, com a pandemia, ele fechou e não tinha data para abrir novamente as aulas por conta da Covid. Aí, por vontade dos nossos alunos, eles se propuseram, era um sonho nosso construir algo nosso, só que não tínhamos condições e não pensávamos nisso porque estava enfrentando uma pandemia, ia ser um gasto a mais. E aí, uns colegas na época, eles, inclusive eram nossos alunos, eles chamaram a gente para uma reunião falando que tinha pessoas interessadas a investir nesse projeto. E quando a gente chegou na reunião, era eles mesmos. Aí, então, começou daí. A gente começou a ir atrás de locais, aí a gente achou perfeitamente onde estamos hoje, que está localizado no Jardim Tranquilidade, e fez 4 anos em abril desse ano. Você veja como é importante a questão que eu conversei quando eu trouxe o Nelson aqui, foi eu que entrevistei ele também, porque o programa tem vários apresentadores, Sim. né? São 3 apresentadores, mas foi eu que entrevistei o Nelson. E você veja qual a importância de se ter projeto social, né? Para o esporte na cidade. Eu conversava sobre ele com isso, sobre ele, sobre o projeto, e aí ele explicou do projeto social e explicou que na pandemia ele teve que fazer algumas aulas online, campeonatos online, ele conseguiu ainda fazer. Mas você veja a importância, porque assim, de uma dissidência né, em termos assim, de pessoas que se formaram lá, saíram outros projetos. Então isso é muito importante, a gente poder multiplicar esses projetos na cidade de Guarulhos. Então, todo mundo que passa aqui, que tem projeto social, a gente vê a importância disso, e isso é muito bacana. E o que a associação que vocês fundaram oferece? Tem alguma atividade específica? É voltada mais para a inclusão social? É voltada mais para alto rendimento? Como é que é a questão da associação? Então, quando a gente iniciou a associação, nós tínhamos outros projetos para chamar mais atenção, além do karatê. Só que, graças a Deus, a procura foi mais pro karatê. E hoje a gente tem aulas todos os dias, só que só na parte da noite e só de karatê. E é o que acaba chamando mais atenção. Mas tem algum tipo de abertura para inclusão social ou não? Sim, com certeza. Nós oferecemos algumas bolsas para projeto social, para crianças principalmente que precisam do esporte. É feita uma avaliação entre a gente e é aceito ou não, e a gente leva a sério esse critério. Sobre o alto rendimento que você tinha perguntado, como as aulas são mais à noite, são só, na verdade, no período da noite, não tem uma aula específica para tal coisa, aula específica só para isso. São vários públicos, a partir dos 6 anos. Então, essa parte de alto rendimento, a gente vai abrindo para algumas pessoas que têm interesse em participar de campeonato, têm interesse de competir, seja em modalidade de kata ou modalidade de luta, e nós fazemos treinos fechados com essas pessoas que têm interesse. Mas as aulas regulares são para todos. Show, hein? E antes da gente entrar aí nos seus títulos também, aproveitando um pouquinho essa questão do projeto social, como é que você entende o esporte como meio de inclusão social, disciplina, como meio mesmo de formação de cidadãos? Como é que você tem esse olhar para o esporte? Acho que o esporte é o principal pilar para tudo isso, porque através dele você tira uma criança que está ali passando por alguma dificuldade, por algum problema em casa, e transforma vidas, realmente. Isso é muito importante. A gente falava isso aqui com o Nelson também. Sim.
a chance que a pessoa tem, às vezes, dali ela conquistar coisas que ela não conquistaria normalmente. Então isso também é muito bacana. Vamos falar um pouquinho da Camila atleta, dos títulos da Camila. 2024, campeã sul-americana de Karatê Full Contact, depois foi para o Mundial em Tóquio e ficou em sexto lugar no Mundial na categoria até 65 quilos. Fala um pouquinho desses campeonatos que você disputou. Só corrigindo, foi 16º. 16º. Então, tudo bem. Mas a colocação está excelente. Quantas pessoas participaram? São muitos atletas, que eu vi que era uma lista gigantesca. Sim. Então fala pra gente, Camila, como é que foi disputar esses dois campeonatos? Primeiro o sul-americano e depois o mundial. O sul-americano era de outra organização, eu faço parte de uma organização que tem filial no Japão já, e eu fui convidada a participar dessa outra organização, que é uma das maiores também, e eu venci o campeonato sul-americano, fiz 3 lutas super difíceis, e era um desafio porque, como é outra organização, são outras regras, não sou da casa, não era a favorita, então tem todo esse peso e eu fiquei muito feliz, de verdade, por ter conseguido essa vaga. E disputar no Japão, eu acho que é o sonho de qualquer lutador. Foi sensacional, não tenho nem palavras para descrever como eu fiquei feliz pela oportunidade. A sua descendência é japonesa? Sim, minha descendência é japonesa. E foi sensacional, não tenho palavras, todo mundo pergunta, como que foi lá? Não sei o quê. Por mais que o resultado que a gente tanto queria não veio, não dessa vez, é claro, com certeza não vai ser a última, foi incrível, incrível. Estar em outro país, conhecer outra cultura. Eu queria perguntar, como é isso para um atleta, né? Porque a gente acompanha muitos Jogos Olímpicos, né? Sim. E a gente vê esse encontro de povos, de culturas, né? E a gente acha isso muito bacana, porque você está representando um país, em especial aqui a cidade de Guarulhos também, né? Sim. Você foi levar a bandeira de Guarulhos para lá. Mas como é para você estar neste meio, né? Conhecer outras pessoas, ver outras culturas e poder ter a chance de disputar uma competição internacional? Eu acho que deve ser uma coisa, um êxtase, né? O que para o jornalista é, por exemplo, uma cobertura internacional, de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, para você também deve representar algo assim, né? É surreal. Quando eu iniciei, eu não pensava que eu chegaria nessa magnitude. Eu pensava, vou treinar, faz bem para mim, eu gosto. Mas eu nunca pensei que um dia eu ia ir pro outro lado do mundo para fazer o que eu gosto. Inclusive, a parte, acho que mais legal disso é poder conhecer outros lugares, poder conhecer outras pessoas, ter várias amizades em qualquer lugar do mundo, poder me comunicar, poder conhecer uma cultura nova. Acho que essa é a parte mais legal do que eu vivo hoje. Eu vou pedir para você pensar aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer o intervalo, para você me contar depois do intervalo, se tem alguma história de bastidor interessante ou engraçada, ou uma história que te marcou mesmo nas disputas desses campeonatos, que eu acho mais bacana. Mas antes de ir para o intervalo, só para a gente aqui não deixar faltar uma informação, que quem assiste aqui deve estar se perguntando também, o Karatê, Camila, é um esporte caro para se disputar? Em questão de treinamento, eu não acho que ele seja caro. Você ser um atleta profissional, acho que em qualquer modalidade esportiva tem o seu custo. Uns são mais altos, outros são mais baixos, mas treinar do karatê, aprender, decidir se é aquilo lá se é o que você quer mesmo, acho que não é um alto custo. Quando você se torna um atleta profissional, ter que viajar, isso acaba sendo mais custoso. Mas você pode conseguir ajuda de vários investidores, da família mesmo, tem quem pode ter esse privilégio de ter a família apoiando, acho que é a melhor parte. Então, acho que é algo que sim é custoso, como qualquer outra coisa que você poderia fazer, que você gosta de fazer, mas que vale a pena. Isso é muito legal. Eu sempre faço essa pergunta, porque a gente estava conversando aqui também, numa outra oportunidade com o Rafael Calazans, que comanda o futebol de amputados, que legal. Aqui também na cidade de Guarulhos, e ele falou, se eu for fazer um futebol de cadeirantes, né, ou trazer equipamentos para essas pessoas, ou a prótese, na verdade, né, ele falou, tem prótese para colocar, 20 mil. 20, 25 mil. Então, se torna algo muito caro. Ele buscava verba, buscava patrocínio e tal. Como é que é o caso de vocês buscarem verba e patrocínio? Porque a associação, acredito que deva se sustentar com uma mensalidade, certo? Sim. Com a cobrança de uma mensalidade. Agora, você, atleta, como é que se sustenta com verba e patrocínio? A gente tenta a verba do governo, como sempre, mas sempre é mais ajuda de privado mesmo. E da família, como eu tinha falado.
É um patrocínio, pouquinho de patrocínio? Tá bom. Daqui a pouquinho a Camila tá aí fazendo mais sucesso e ganhando premiações. Depois do intervalo, eu vou perguntar pra ela também se a renda dela, se ela consegue renda com esse esporte, porque é bom a gente saber, porque às vezes muita gente tem vontade de entrar também. Sim. E quer saber como é que é o dia a dia, quanto é que ganha, quanto é que não ganha. Pelo menos tentar ver se dá pra se sustentar e sobreviver. É difícil aqui, Camila, a gente recebe muita gente e as pessoas falam, é difícil sobreviver da música, da arte, do esporte. Olha, a gente tem que ser guerreiro e batalhador. Deixa pro intervalo, vamos fazer uma pausinha aqui, ó. Brinda aqui comigo. Ó, tempo da gente beber aqui uma água. Daqui a pouquinho o Ponto de Vista tá de volta. Maravilha, Ponto de Vista tá de volta. Eu tô conversando hoje aqui com a atleta karateca, a professora de karatê, a Camila Sayuri. E ainda bem que no final deste programa não haverá nenhuma demonstração prática do karatê, porque eu não passaria por este mico, né? Evidente. Passei por outros já, viu, Camila? Já teve uma oportunidade que a gente entrevistou aqui o Rodrigo Teaser, que é cover do Michael Jackson, sim, oficial aqui na América do Sul, e eu dancei o moonwalk com ele. Quer dizer, dancei. Eu tentei, né? Eu tentei, evidentemente. Mas no caso de lutas é melhor a gente deixar pra lá. Quando veio aqui uma dançarina de dança do ventre, eu deixei pra lá também, né? Porque eu achei melhor não entrar nessa seara. Camila, a gente falou um pouquinho aí da sua carreira, a gente falou um pouquinho da sua história, da sua vida. Depois você vai me contar a história ainda, que vai ficar pro final do programa pra gente fazer um pouquinho de suspense. Mas vamos falar um pouquinho de desafios. Hoje, você como atleta, que desafios que você mais enfrenta como atleta hoje, que você vê pela frente? Puxa, eu tenho isso pra superar. Olha, difícil essa pergunta, viu? Porque acho que chega um ponto que eu converso com umas amigas minhas sobre isso, que parece que todo mundo que é bom, parece que chegou no mesmo nível, fisicamente, digamos assim. Só que o que difere de um pro outro é o psicológico, não tem jeito. Acho que o mais difícil hoje é preparar bem a sua cabeça. Você vai lá pro outro lado do mundo lutar. Não adianta nada você estar 100% bem fisicamente, mas não tá muito bem psicologicamente, que acaba interferindo todo o processo, É uma disputa mental, sim, na verdade, né? Com Acho certeza. que esse talvez seja o maior desafio, que é um desafio hoje também da humanidade, né? Que a gente fala tanto em sanidade mental, em manter a sanidade mental, acho que é isso mesmo, esse é um grande caminho. Agora, você falou fisicamente bem, você disputa a categoria até 65 quilos, é isso? 65 quilos. E como é que é pra entrar no peso? Você tem dificuldade, facilidade, é tranquilo, não é? Vou falar que tranquilo não é, tranquilo nunca é. Tem que baixar peso, tem que subir peso, mexer com o seu peso. É difícil. Tem que ter disciplina, não tem jeito. Mas sempre deu certo. Tudo que eu fiz, tudo que eu me dispus a fazer, eu faço e faço bem feito. Você mesma faz o seu controle alimentar? Tem uma nutricionista, alguma coisa assim, não? Na época da pandemia, por termos ficado parados muito tempo, eu acabei ganhando muito peso. Isso interferiu em várias áreas da minha vida. Então, quando a gente saiu da pandemia, a gente ia voltar para as competições, eu comecei a ter... comecei a passar no nutricionista. Aí, quando eu consegui descer meu peso, eu tava bem, aí hoje eu não passo mais. Eu administro toda a minha parte alimentar. E você tem uma estrutura de mulher grande, você é uma mulher alta, né? Então, assim, o controle é mais difícil até, sim, né? E minha mãe, ela... Porque a gente brinca, mas a gente fala, osso também pesa. Osso também pesa, minha gente. Né? Minha mãe, ela fez faculdade de nutrição. Ela ainda não se formou, porque falta só o estágio, mas ela tem todo o conhecimento. Então, ela ajuda bastante eu e meu irmão. É uma coisa bem de família mesmo, você tá ali bem amparado na sua família. E eu falei que ia te perguntar também sobre renda. Hoje você tira a renda do esporte? Você consegue viver? Se você precisasse, sei lá, se sustentar uma casa sozinha, uma família, não sei se você tem o sonho de ter filho, enfim, mas você consegue hoje? Hoje é difícil. Como eu moro com os meus pais, ainda dependo muito deles, então o que eu ganho hoje com o esporte é suficiente para mim. Mas se eu fosse fazer tudo sozinha, acho que não. Não, com certeza não. Tudo vai depender também, porque eu posso, por exemplo, ano que vem participar de uma competição e ganhar muito dinheiro. Uma premiação bacana. Sim, no caso, o que eu competi agora em maio, junho, a premiação para o vencedor era R$200 mil.
pro campeão. Já dá pra brincar, né? Um pouquinho. Dá, sim. Aí tinha outro que foi da mesma organização, só que era fechado deles, não tinha convidado, que valia R$500 mil. Então, tudo depende de o que você vai conquistar, como você quer viver, então acaba pesando. Mas hoje, a realidade que muitos nós enfrentamos hoje no esporte que nós praticamos é essa instabilidade, que realmente não dá para viver só disso. Você falou da pandemia, como foi o período da pandemia para você? Foi bem difícil, eu ficava muito tempo em casa, eu tinha costume de ver meus avós todo final de semana, isso acabou sendo inviável por meses, e a gente parou com o karatê, a gente parou tudo. Acho que foi poucas vezes que nós fizemos o treino ali no piscinão do Homero, que hoje tá sensacional, tava do que alguns anos atrás, mas a gente fez poucos treinos por lá, então a gente sentiu bastante falta. E você conseguiu ficar bem de cabeça com isso? A gente falou agora do mental, né? Porque a pandemia desbaratinou todo mundo, né? De alguma forma. Você conseguiu ficar bem de cabeça com isso? Tendo que parar a sua atividade principal? Acho não. Só um pouquinho. Porque eu sempre tive muito apoio da minha família, sempre me ajudam. Mas em questão de ter parado o karatê, ter parado tudo, na verdade. Porque na época eu não praticava só karatê, eu fazia outras coisas também. Ter que parar tudo acaba mexendo bastante com a gente. Quem é que você admira no seu esporte, Camila? No meu Quem esporte? são seus ídolos? Hoje? Aqui no Brasil, eu gosto muito de uma amiga minha, que eu vou falar dela, que ela é top 1 no Brasil hoje. É a Marina, ela é uma atleta sensacional, ela inclusive mais jovem do que eu, tem um futuro brilhante. Dentro do Brasil, eu admiro ela. Admiro algumas pessoas do Sul também, que eu conheço de vista só. E fora do Brasil, várias japonesas, europeias. E é o que eu quero na minha vida profissional, ser que nem essas atletas internacionais. Maravilha, tomara que você chegue lá, com certeza. Você, só para não deixar escapar aqui, que veio aqui na minha cabeça, a gente falou do controle do peso, e eu queria que você trouxesse a história, pelo menos do controle do peso. Você falou que já pôs um monte de blusa, Nossa. né? Porque eu tava lembrando aqui, a gente tava lembrando aqui nos bastidores, quando eu entrevistei um lutador de boxe, vai me fugir o nome agora, mas que disse que precisou ficar no carro, fechar o carro e passar ali um calor para poder suar, porque cada gota de água, de suor que você perde ou que você bebe, conta, né? E você então colocou um monte de blusa. Sim, é que inclusive foi agora no Japão, porque eu fui pro Japão e a organização do evento bancou um hotel super legal pra gente ficar, pros atletas que venceram, conquistaram a vaga pra ficar lá, e era super chique. Então tinha aquecedor dentro do quarto, tinha ar-condicionado. Aí, como a viagem é muito longa, daqui do Brasil até o Japão, era uma coisa de 30 horas de viagem, então você acaba retendo muito líquido, não tem jeito. Eu cheguei lá inchada. Eu levei uma balança na bolsa, falei, pai, eu vou levar essa balança de qualquer jeito para lá, porque eu não sei, eu vou ter que medir, eu não sei como vai estar, porque eu saí daqui do Brasil com 64 quilos. Eu cheguei no Japão 2 dias depois com 68, 69 quilos. Caramba, tudo isso, cara, 5 quilos. Aí eu cheguei uma semana antes, justamente para acostumar com o fuso horário, tudo mais, e eu fui descendo. Cada dia eu descia 500 gramas, 1 quilo, só de retenção, e eu tomava lá meus 2 litros, 3 litros, 4 litros de água por dia, para ajudar a descer. Aí no dia da pesagem, eu tava lá com a minha balança dentro do quarto, com a minha amiga que também foi comigo. Cheguei lá, tinha que pesar 65 quilos, 64,900 no dia da pesagem. Eu acordei, era mais ou menos umas 8 horas da manhã, fui pesar 65,500. Eu falei, tenho 500 gramas pra perder. Aí eu coloquei o ar-condicionado do nosso quarto no máximo, tava fazendo 27, 30 graus dentro do quarto, coloquei 3 blusas de frio e 2 calças. E fiquei simulando rounds de luta dentro do quarto. Levei uma corda também pra ficar pulando. Mas deu certo. Aí eu fui pesar, deu 64 quilos. Acho que essa já vale como uma história já, Camila. Eu vou falar uma coisa. Ainda bem que eu não sou atleta, não fui só de fim de semana, né? A gente brinca das peladas de fim de semana. Porque você falou que tava no hotel bacana. Só no café da manhã eu já tava lascado. O café da manhã do hotel já ia acabar comigo. Inclusive, no dia da pesagem, era o primeiro dia de café da manhã. Eles deram até um voucher, porque era só para os atletas que conquistaram a vaga.
Café da manhã é sensacional, panqueca, Nutella à vontade, creme de pistache à E vontade. você podia comer o quê? Eu não comi nada o primeiro dia, eu gastei um dia de café da manhã e não comi. Daí vocês vão ficar sem comer mesmo? Eu falei, eu preciso ficar sem comer. Gente, é isso. Mas depois também os outros dias. Aí beleza, acabou a luta, tá de boa. Camila, antes da gente aqui ir para a parte final do programa, eu queria saber o seu olhar, né, de uma jovem hoje que entrou no meio, sobre o papel da mulher no esporte ou no meio da luta, né? Porque muita gente ainda acredita que é um papel masculino, que a luta é um papel masculino. Como é que você tem visto e enfrentado, não sei se você enfrentou alguma resistência, com relação ao papel da mulher no esporte, principalmente no esporte de luta? Acho que é extremamente importante, principalmente hoje em dia, as mulheres saberem se defender, como se defender, porque em nenhum lugar, pelo menos aqui no Brasil, é seguro para nós. Ainda existe essa parte do machismo hoje em dia, só que é muito melhor, melhor entre aspas, né, comparado ao que era antigamente. Então, aos poucos... Evoluímos um pouquinho, mas Sim, ainda falta muito. Né? Ainda falta muito. Ainda tem essa questão do machismo, a parte também de sexualização da mulher dentro do esporte, que é visto para homens também é um assunto delicado de se falar, mas que também é necessário falar, que essa parte até também porque é lida muito muito difícil. Com o corpo, né? Então Sim, acaba exatamente. acontecendo. Às vezes não é só a parte de em pé, tem a parte de chão, de segurar, tem essa parte também, mas é necessário hoje, com certeza. E eu nunca, graças a Deus, precisei, de certa forma, me defender. E você falou de defesa, o karatê, acho que tem vários estilos, você até pode explicar um pouquinho, sim. Mas ele é uma luta que é voltada para defesa pessoal também? Dá para se usar na defesa pessoal? Com certeza. O estilo que eu pratico é o karatê de contato, Kyokushin. Karatê de contato que visa nocaute, contrário dos outros estilos, que é de semicontato, que visa pontuação. Mas nós praticamos, tem uma parte do karatê que ele se baseia na defesa pessoal. Tem técnicas de como sair de um aperto de mão, de sair de um estrangulamento, por exemplo, de queda, essas coisas. E nas aulas que você dá, você também coloca essa parte, principalmente para as mulheres? O treino básico em si, ele foge um pouquinho disso. Alguns treinos diferentes, nós introduzimos essa questão da defesa pessoal, mas ela existe, ela é um critério técnico do karatê. A gente falava aqui nos bastidores, né? Eu conversava aqui com a Camila, ela falou que o esporte olímpico, quando o karatê estava nas Olimpíadas, infelizmente ele não está agora, mas quando ele esteve, era um esporte mais sem contato, né? Sim. E a Camila falou, não, o meu é nocaute. Eu falei, é o que vai pra porrada? Ela falou, vai pra porrada. Então, eu gosto assim, Camila, é isso aí, vamos pra porrada. Pra gente encaminhar aqui o final do programa, meta, futuro, objetivo, o que você tem de visa pra frente? O que você pensa mais pra frente? Bom, eu tô no último ano da minha faculdade, eu faço faculdade de Educação Física, justamente porque nós temos associação, nós temos como aproveitá-la da melhor forma, já é algo nosso, então eu quero seguir nessa área, quero manter nessa área esportiva mesmo. E questão do karatê, eu tenho objetivos, com certeza, na minha vida de atleta, mas também como professora, porque o atleta não é a vida inteira, infelizmente, por mais que é o que eu gosto de fazer hoje, eu sei que tem uma data de validade para isso, mas enquanto ela não chega, eu quero muito um dia ser campeã no Japão. Acho que esse é o principal objetivo. A sua formação universitária é Educação Física? Isso. Perfeito, já está bem encaminhado. Camila, vou agradecer, muito obrigado por você ter vindo ao Ponto de Vista e aceitado o nosso convite. Aquela câmera é sua, fique à vontade para suas considerações finais, se quiser deixar algum contato da associação, como as pessoas fazem para te procurar, as inscrições, fique à vontade, esse recado é seu, agradeço demais sua presença. Muito obrigada, TV Câmera, primeiramente por me convidar a participar do programa. Eu adorei fazer parte de hoje, e eu vou competir durante esse ano ainda, com certeza, e eu espero contar com a torcida de todos. E sobre a questão da associação, nós estamos nas redes sociais, @Kyokushingru, aqui de Guarulhos mesmo, Jardim Tranquilidade, como a gente tinha falado antes. E agradecer também minha família, todos os meus avós, principalmente, que são os maiores apoiadores que eu tenho hoje. E é isso, Leandro. Muito obrigada mesmo. Você vê como é bacana quem valoriza
os ascendentes, a ancestralidade. Tá tudo certo. Camila, mais um brinde pra gente encerrar o programa, então? Muito obrigado, obrigada. sua entrevista foi ótima. Espero que você tenha curtido também, ó. Procure aqui a associação se você tem vontade aí de entrar na luta. Quem sabe aqui é um espaço legal para você treinar e começar uma carreira como a Camila começou, jovem e já tem bastante sucesso, que tenha muito mais sucesso. Muito viu, Camila? obrigada. Muito obrigado a você por ter ficado com a gente. Nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.